Mateus 16. E nós temos estado numa secção em que Mateus está a tratar especialmente sobre a identidade de Jesus. E nós começamos a caminhar nesta secção desde o capítulo 13. Então, lá no final do capítulo 13, nós vemos como Jesus, na terra onde cresceu, onde ele passou a adolescência, onde ele cresceu, onde ele esteve lá com os seus pais, com a sua família. Jesus volta lá a Nazaré, já ao fim de cerca de 2 anos de ministério, e as pessoas que o ouvem lá na sinagoga ficam maravilhadas com o seu ensino, mas depois dizem, este aqui não é mais do que o filho de José e Maria e o irmão daqueles que nós conhecemos. Então eles não quiseram ver Jesus como sendo aquele além do filho de Maria e de José. Nós vimos como mais depressa aqueles que não eram judeus reconheciam e criam em Jesus do que aqueles que esperavam o Messias, os judeus. Isto porque os judeus esperavam o Messias, o Salvador, segundo as suas próprias expectativas. Depois nós vimos como líderes políticos, no caso Herodes, que estava casado com Herodias, também não tiveram a melhor reação à pessoa de Jesus, porque viram em Jesus a possibilidade da ressurreição de João Batista. E João Batista era uma pedra na consciência deles, porque eles tinham-se casado de forma não correta. Então Herodes tinha casado com a mulher do seu irmão, com Herodias. E João Batista tinha acusado esse pecado. Então João Batista era uma ameaça para eles. João Batista tinha acabado de ser decapitado, tinha sido morto, e por isso, ao ouvirem aquilo que Jesus andava a falar, o ministério de Jesus, rapidamente associaram Jesus com João. E Herodes e Herodias não quiseram aceitar a pessoa de Jesus porque não quiseram tratar das suas consciências. E muitas vezes é isto que acontece. Não queremos aceitar a pessoa de Jesus porque não queremos resolver o problema nas nossas consciências. Em seguida nós vimos uma multidão de milhares de pessoas a ser alimentada por Jesus. E essa multidão quis no final até fazer Jesus rei, à força. Isto porque eles viveram um milagre. O milagre da multiplicação no deserto. E o milagre dessa multiplicação no deserto fez automaticamente associar com um evento que também aconteceu no deserto centenas de anos, milhares de anos antes, com o povo de Israel. Quando Moisés alimentou milagrosamente o povo de Israel. Então as pessoas associaram Jesus àquele profeta que Moisés disse que haveria de vir. E por isso quiseram fazer dele rei à força. Mas mais uma vez tinham expectativas erradas. Eles queriam uma libertação política imediata. Só que a libertação que Jesus tinha para trazer era diferente. Agora, já com os discípulos, as coisas começam a compor-se um pouco mais. Quando a seguir a este episódio, eles vão atravessar o mar, eles estão no meio do mar, à noite, cai sobre eles uma tempestade, está escuro, estão as ondas altas e Jesus vai ter exatamente ao lugar onde eles se encontram. E face a verem Jesus caminhar sobre as águas até ao local onde eles se encontram exato, face a depois de Jesus ter acalmado de forma instantânea a tempestade, qual é a reação dos discípulos? Eles prostram-se diante de Jesus e pela primeira vez vão afirmar verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, diante dos discípulos, começas a descortinar cada vez mais a verdadeira identidade de Jesus. Em seguida, nós vimos como foram enviados líderes religiosos de topo. Os fariseus já tinham se encontrado com Jesus várias vezes, mas estes fariseus eram especiais. Estes fariseus eram de elite, estes fariseus eram de Jerusalém, o centro da vida religiosa de Israel. E eles vão ter com Jesus para confrontar Jesus e humilhá-lo. Mas quem é que sai dali humilhado? Para variar, são eles. Porque ficou evidente e Jesus deixou-os entalados na situação, demonstrando que eles se preocupam mais com rituais externos que nem foram instituídos por Deus, práticas religiosas externas que nem foram instituídas por Deus, e deixam de lado aquilo que de facto importa a Deus, que é o quê? O coração. E por isso Jesus vai dizer que do coração é que procedem todos os maus desígnios, os homicídios, etc, etc. E como as melhores coisas muitas vezes surgem daqueles lugares de onde a gente menos espera, Jesus vai ter um encontro inesperado desta feita fora da jurisdição judaica, e ele vai ter um encontro com uma mulher que não é judia, uma mulher que é pagã, mas é a única mulher a quem Jesus vai elogiar como não elogiou mais ninguém. Grande é a tua fé. Jesus vai elogiar
a fé desta mulher. Porque ela compreendeu que Jesus era o filho de David, o descendente real que haveria de vir, e que Jesus tinha poder para curar e libertar a sua filha. E junto a este episódio em que uma mulher não judia reconhece a identidade de Jesus, Jesus vai fazer o mesmo milagre que tinha feito antes da multiplicação dos pães e dos peixes, só que ali em território gentil também. E com isto Jesus estava a dizer que ele tinha vindo também para ser o Messias, para ser o profeta, para ser o rei, o sacerdote, não só dos judeus, mas também dos gentios. E foi isto que nós vimos. Então a identidade de Jesus vai se descortinando cada vez mais. E na última vez que abordámos Mateus, antes do Natal, os fariseus entram mais uma vez em cena. Mas agora diferente, eles uniram-se a um grupo com o qual não podiam nunca na vida se juntar. Os inimigos deles, os saduceus. Porque tinham posições doutrinárias completamente opostas. Mas quando as pessoas querem fazer o mal, elas conseguem se juntar sempre, no mesmo propósito. E é isso que acontece aqui. Eles querem humilhar Jesus publicamente e pedem-lhe para fazer o quê? Pedem-lhe um sinal dos céus. E Jesus, como sabe aquilo que está no coração, Jesus vai dizer, eu não vou-vos dar nenhum sinal. Não vou-vos dar nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias, ao fim do 3º dia veio outra vez à vida. Jesus iria morrer, iria ressuscitar. Então Jesus disse que não lhes daria nenhum sinal, porque eles já viram sinais suficientes. O problema deles não é a incredulidade pela falta de saber quem é Jesus. O problema deles é o orgulho, é o não quererem ver Jesus. E o orgulho faz isso. O orgulho faz-nos não ver as coisas óbvias que estão à frente do nosso nariz. Okay? E reação diferente têm os discípulos. Nós vimos nesse mesmo episódio que os discípulos demonstram incredulidade também diante de Jesus. Mas os discípulos têm humildade, porque Jesus vai repreendê-los, vai dizer, homens de pequena fé. E em seguida Jesus vai fazê-los chegar até o ponto em que eles entendessem aquilo que Jesus lhes queria transmitir. E nós concluímos dessa última vez que se Cristo nos abrir os olhos da humildade neste lado da vida, então nós o veremos por toda a eternidade. Se Ele nos abrir os olhos do orgulho, nos curar da cegueira do orgulho, então um dia veremos como Ele é. E até esse dia vamos vendo cada vez mais de forma nítida quem Ele é. Então nós estamos a tratar da identidade de Jesus. E hoje é a passagem, é o clímax, é o ponto alto em que Mateus e o próprio Jesus revela quem Ele é. Então Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, uma das passagens mais conhecidas de Mateus. Mateus 16, 13 a 20, e diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem é que os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou os discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, pedimos-te que neste momento tu possas te revelar como tu és, Senhor, a cada um que está aqui. Seja desde aquele que não crê em ti, que se recusa a crer em ti, que está aqui nesta manhã, seja aqueles que já creem em ti, que tu mostres a tua glória, Senhor, para que nós te amemos mais, para que nós te sigamos, para que nós te obedeçamos, para que nós possamos proclamar-te também a quem está à nossa volta. Revela-te a nós, Senhor. Use este momento. Senhor, inclina os nossos corações para ti. Limpa-nos de todas as nossas falhas, Senhor. Haja em graça e misericórdia por nós, Senhor. Nós oramos isto no nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto de 2 é Jesus só é confessado como sendo Deus por dádiva divina. E, uma vez mais, uma afirmação positiva acerca da pessoa e da identidade de Jesus é feita fora da jurisdição judaica. Okay? Nós estamos, diz-nos o texto, numa região de Cesareia de Filipe. E isto ficava a cerca de 40 quilómetros a norte do Mar da Galileia. Era uma cidade pagã. Antes tinha sido um centro de adoração a Baal. Depois foi um centro de adoração ao deus grego Pan. Daí temos o panteísmo.
E finalmente tornou-se um centro de adoração a César, isto porque os romanos criam na divindade dos seus imperadores. Então criou-se ali um centro de adoração a César. E no tempo de Jesus era uma cidade greco-romana importante. E a sua população principal era síria e grega. Então não é judaica, é principalmente síria e grega. E, na verdade, a cidade tinha mudado recentemente de nome. Antes chamava-se Paneias e passou-se a chamar de Cesareia de Filipe. E quem mudou o nome foi exatamente Filipe, um dos filhos de Herodes. E ainda hoje é possível lá encontrar uma caverna dedicada a Pan, onde estão lá vestígios de santuário e de adoração a esse Deus. E é exatamente nesse lugar que Jesus faz esta pergunta aos discípulos. Quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é que as pessoas andam a dizer que eu sou? E o que é que eles responderam? Responderam que algumas pessoas dizem que tu és João Batista. E esta afirmação vai de encontro àquela passagem que eu mencionei antes, em que Herodes e Herodias dizem que Jesus é a ressurreição de João Batista. Agora, esta afirmação não vinha só de Herodes, mas vinha também de outras pessoas, andava na boca do povo. Porquê? Porque o discurso de Jesus era semelhante ao de João. Nós vemos isso logo no início de Mateus. João proclamava a proximidade do reino e a necessidade do arrependimento. O que é que Jesus pregava? A proximidade do reino e a necessidade de arrependimento. João apresentou-se também como o precursor do Messias. E as pessoas, ao associarem Jesus a João, estão a dizer que veem Jesus não como o Messias, mas também como precursor do Messias. E isto vai revelar a forma como as pessoas estavam a ver Jesus. Os exemplos a seguir vão nesta linha também. Outras pessoas dizem que Jesus era o quê? Elias, o maior dos profetas do Antigo Testamento. E Elias fez vários milagres. Okay? Para aqueles que estão familiarizados com o Antigo Testamento, Elias fez vários milagres. O que é que Jesus andava a fazer? Milagres. Tal como Elias, que era profeta e falava da parte do Senhor, Jesus andava a falar da parte do Senhor. E como é que termina e fecha o Antigo Testamento? Exatamente com a promessa da vinda de alguém como o profeta Elias. Diz Malaquias: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O grande e temível dia do Senhor seria o momento em que o Messias viria para instaurar o seu reino. Então as pessoas, ao associarem Jesus com Elias, estavam a associá-lo como aquele que viria antes do Messias. Então, uma vez mais, não veem Jesus como o Messias. Depois, o terceiro e último exemplo, eles dizem Jeremias e outros profetas, e podemos colocá-los no mesmo pacote. Havia no tempo de Jesus a tradição entre os judeus que tanto Jeremias ou algum de entre os outros antigos profetas ressuscitaria e viria antes de Jesus vir. Ou antes do Messias vir, peço desculpa. Então isto quer dizer, uma vez mais, que para as pessoas Jesus era não Messias, mas o precursor do Messias. Todas estas hipóteses colocadas pelas pessoas têm em comum o quê? O facto de serem profetas, todos eles, serem precursores do Messias e terem voltado à vida e assim teriam o poder dos céus para realizar os milagres. João Batista teria ressuscitado, Elias, que não morreu, mas ascendeu aos céus, voltou agora, por isso tinha poder. Jeremias, ou outro dos profetas, haveria de ressuscitar na tradição deles, por isso também teria poder para fazer milagres, tal como Jesus fazia. Daí estas associações. Portanto, não havia, da parte da generalidade, a afirmação de que Jesus era, de facto, o Messias esperado. Depois de Jesus ouvir, então, a resposta daquilo que seria uma sondagem junto das pessoas, Jesus pergunta aos discípulos a pergunta crucial que eles têm a responder. Quem vocês dizem que eu sou? Quem? Para vocês. Para vocês. Os outros dizem isso. Mas para vocês, quem é que eu sou? Jesus queria ouvir a opinião daqueles homens que caminhavam com ele, aqueles homens que comeram com ele, aqueles homens que viram os milagres dele, que ouviram o seu ensino, que viram o seu testemunho, que viam como Jesus orava. Jesus queria saber o que é que eles pensavam sobre ele. E quem é que responde à pergunta? Pedro. Era Pedro que representava o grupo dos apóstolos. Várias vezes, Pedro é que toma a iniciativa de falar em nome do grupo. Várias vezes. A dada altura, em Mateus 15, quando Jesus conta uma parábola, os discípulos não entendem. Quem pede para que Jesus explique a parábola é Pedro. No Evangelho de João, a certa altura, no capítulo 6, Jesus diz palavras que as pessoas não conseguem entender, não conseguem assimilar, acham aquilo escandaloso e a maior parte dos discípulos vai embora.
Depois Jesus vira-se para Pedro e para os discípulos. E vocês? Não querem ir embora? Também vão. Vão junto com eles. E o que é que Pedro responde? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então essa afirmação conhecida é feita por Pedro, que representa o grupo. E eu podia dar outros exemplos. Então Pedro várias vezes é que toma a palavra e fala pelo grupo. Qual é a resposta que Pedro dá à pergunta? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. O que é que isto significa? Cristo não é apelido, não é nome de família de Jesus, embora alguns possam achar isso. Quando se diz Jesus Cristo, podem pensar que Cristo é o nome de família. Não é. Cristo é um título. Cristo significa Messias, significa ungido. Cristo é a palavra grega, Messias é a palavra hebraica e ungido é a palavra portuguesa. Então, Cristo é um título. E o que era um ungido? Ungido era alguém que era separado para uma determinada tarefa. E a pessoa ungida era derramada nela óleo. E esse óleo simbolizava exatamente essa separação para um ofício designado por Deus. E quando as pessoas usavam o termo ungido do Senhor, elas referiam-se especialmente àquele que haveria de vir o descendente do rei David. Isto porque David era o rei por excelência de Israel. David tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Então, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, Pedro estava a dizer que ele era aquele de quem falavam os profetas do Antigo Testamento. O descendente de David que haveria de vir. O cumprimento de todas as promessas, de todas as esperanças. Jesus Cristo, dizer Jesus Cristo seria o mesmo que afirmarmos Jesus o Rei, ou o Rei Jesus. Okay? Agora, ao mesmo tempo, ele não só afirma que Jesus é o Cristo, ele também diz que Jesus é o quê? O Filho do Deus vivo. Agora, esta afirmação tem peso. E nós percebemos isto ao olhar para os versículos 17 e 18 do capítulo 5 de João. Okay? Versículos 17 e 18, capítulo 5 de João. Quem for rápido a abrir pode abrir-se, mas eu vou ler o versículo. Jesus estava a falar com os fariseus que o estavam a acusar por causa de Jesus fazer curas no sábado. E Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus diz que Deus é o pai dele, as pessoas ficam chocadas, não só porque Jesus andava a infringir na cabeça deles o sábado, mas porque Jesus, ao fazer essa afirmação, estava-se a colocar no mesmo nível de Deus, com os mesmos atributos, as mesmas qualidades, estava-se a fazer igual a Deus. E para os fariseus, isto aqui era o quê? Uma blasfémia. E por isso é que eles querem matar Jesus. E por isso é que Jesus é preso. Por isso é que conspiram contra ele. Porque para eles Jesus andava a blasfemar. Jesus parece tratar o seu relacionamento com o Pai de uma forma especial. Não como os outros crentes que dizem que são filhos de Deus, mas de uma forma especial. E isto relacionado a outros momentos em que Jesus vai tomar para si, por meio daquilo que ele diz, por meio daquilo que ele faz, prerrogativas divinas. Caso contrário, não quereriam ter matado. Caso contrário, não o acusariam de blasfémia. E Jesus então responde a Pedro. E Jesus, como é que Jesus chama Pedro? Simão Barjonas. Barjonas significa filho de João. Simão, filho de João. E Jesus aqui estava a apelar à linhagem humana de Pedro, para fazer contraste com aquilo que ele ia dizer a seguir. O que é que ele diz a seguir? Pedro, quem te revelou essa verdade de que eu sou o Cristo, de que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o próprio Deus? Não foste tu, não é a tua carne, não é a tua natureza, não é por tua inteligência ou por tua experiência, mas é o próprio Deus que te revelou isso, que te mostrou isso. Foi o próprio Deus que mostrou a Pedro a verdadeira identidade de Jesus. E é por isso que ele é bem-aventurado. Por isso é que Jesus diz bem-aventurado. Ele é abençoado pelo facto de Deus lhe ter dado a revelação a fim de ele poder ver quem Jesus é. Quem de facto Jesus é. E esta é uma doutrina clara nas Escrituras. Um ensino claro nas Escrituras. Uma pessoa só chega à percepção da verdadeira identidade de Jesus por meio de revelação divina.
A pessoa só vai confessar Jesus como sendo Deus, como sendo aquele que veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores, como sendo aquele que ressuscitou da morte 3 dias depois, como sendo aquele que subiu aos céus e que está à direita de Deus e que um dia irá voltar. A pessoa só vai afirmar isso, só vai confessar isso, se o próprio Deus revelar ao coração da pessoa essas verdades. É só assim, Deus dando a fé para a pessoa crer nessa verdade, que a pessoa alcança o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Porque só se confessando Jesus como Senhor, em que se rende a vontade a Ele, só confessando Jesus como Salvador, como aquele que, pelo que fez, pode adquirir o perdão dos meus pecados, só confessando é que se pode obter o perdão de Deus e a vida eterna. E a pessoa só vai confessar porque Deus lhe dá essa graça. E o próprio Jesus afirmou isso em outras ocasiões. Então este não é um texto isolado das Escrituras. Este texto aparece junto com outros. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se quê? Se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai que leva a pessoa a Cristo. João 6,44. Em João 17,6 Jesus está a orar, está a falar com Deus, e Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. Tu os deste a mim. Mas o movimento contrário também é verdadeiro. Jesus afirmou que ninguém pode conhecer a Deus se não for por meio dele. Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o Filho revela o Pai ao pecador e o Pai revela o Filho ao pecador. Este é um trabalho da Trindade. E o Espírito Santo faz o quê? O Espírito Santo, diz João, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então esta obra de revelar quem Deus é e a sua obra e levar a pessoa a crer e a agarrar esta verdade é uma obra do Deus triuno. E vemos isto ilustrado num evento muito bonito em Atos dos Apóstolos. 16, 13 e 14. Diz assim: no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam chamava-se, alguém sabe? Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira. Era temente a Deus. E diz o texto: o Senhor lhe abriu o coração. Para quê? Para ela acolher as coisas que Paulo dizia. Foi o Senhor que lhe abriu o coração. E essas afirmações vão de encontro àquilo que Paulo diz em Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o quê? É dom, é oferta, é presente de Deus. É o próprio Deus que, como diz o apóstolo de João, tem de convencer a pessoa do seu pecado. Tem de convencer a pessoa que existe um Deus que irá pedir contas em relação ao seu pecado, que existe pecado, justiça e juízo. É o Espírito Santo que, como diz Paulo, transforma um coração duro para poder chamar a Deus de Pai. Ninguém sem obra do Espírito pode chamar a Deus de Pai. Paulo fala isto. A fé que crê. E a fé bíblica não é só o crer numa série de afirmações. É uma fé que se lança, uma fé que se rende, uma fé que se submete, uma fé que se entrega. Esta fé é uma dádiva de Deus. A pessoa em si mesma está presa à sua natureza autocentrada, ao seu pecado, ao seu egoísmo. A pessoa está presa, diz Efésios 2, está morta em ofensas e pecados. Ela está presa, está encurralada. Deus tem que vir, Deus tem que libertar, Deus tem que transformar, Deus tem que ressuscitar a pessoa, para a pessoa então contemplar a graça maravilhosa de Cristo e abraçá-la. Abraçá-la. E este é o maior milagre que pode ser feito por alguém. Este é o maior milagre. É algo totalmente sobrenatural. E esta forma é operada por Deus por meio do seu Espírito através da pregação da palavra. Os discípulos conviveram com Jesus, viveram com Jesus, viram os milagres de Jesus, ouviram a pregação de Jesus, foram continuamente expostos à pessoa de Jesus. Paulo diz, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então o Espírito Santo começa a produzir esta fé por meio da pregação da palavra. A pessoa tem que ser exposta a Cristo. Os discípulos foram expostos a Cristo. A pessoa tem que ser exposta a Cristo por meio da palavra. E aí o coração da pessoa será trabalhado por Deus. Agora, se não houver esta transformação feita por Deus, se não houver este novo nascimento, então para a pessoa, Jesus vai ser como qualquer outro ser humano. Como qualquer outro ser humano.
Até podem ter Jesus como alguém especial, como era aos olhos do povo de Israel, um profeta que iria vir antes do Messias, mas não era o próprio Deus feito homem para salvar pecadores. Então Jesus é mais do que um personagem histórico que deu bons ensinos morais e que foi vítima de uma injustiça social. Jesus é mais do que isso. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia afirma isso desde o início até ao fim, da primeira até a última página. O Antigo Testamento está cheio de promessas, cheio de eventos, cheio de pessoas que todos eles são figuras, são sombras, são amostras, são um trailer do filme que haveria de chegar, da pessoa que haveria de chegar, o próprio Cristo, Deus feito homem. João diz no início do seu livro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então Jesus é o próprio Deus. Desde a eternidade, Jesus criou todas as coisas. É o que João está aqui a dizer. Jesus, diz Paulo, é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus é invisível, Jesus é aquilo que se pode ver. É a parte visível de Deus, porque Jesus é Deus. Então a pergunta que Jesus fez aos discípulos é a pergunta que é feita a ti também nesta manhã. Quem é que dizes que eu sou? Qual é a tua resposta honesta diante desta pergunta? Quem é que eu sou para ti? Quem é Jesus para ti? E nós falámos disto no culto de Natal. Muitos têm Jesus como um homem que ensinou uma ética amorosa, que ensinou bons princípios e valores morais, que são os fundamentos da sociedade ocidental. Mas o problema é que Jesus, o problema entre aspas, é que Jesus afirmou-se como sendo Deus. E se Jesus afirmou-se como sendo Deus, aqueles que estão aqui nesta manhã, que apenas têm Jesus como homem bom, não podem mais tê-lo como homem bom. Porque se Jesus se afirmou de facto como Deus e para ti ele não é Deus, então isso implica que Jesus, das duas uma, ou era lunático, porque uma pessoa que aparecer nesta sala esta manhã e disser eu sou Deus que cria todas as coisas, que do nada fiz existir, vocês vão dizer, este aqui coitadinho, chamem o hospital e vamos interná-lo. Então Jesus era lunático, por isso ele não pode ser esse professor sábio que ensinou princípios extraordinários que são a base da nossa sociedade ocidental. Ou então a outra hipótese é fazer de Jesus um mentiroso. Porque Jesus disse que ele não era ser, então é mentiroso. Então ele não é bom. Não podemos ter como alguém digno de confiança para ouvirmos. E a sua moralidade, afinal, é incoerente. Então quem é Jesus para ti? Agora, é possível também de muitos dos que estão aqui, pela educação que tiveram, pela familiaridade com os ensinos da Bíblia, com as afirmações bíblicas, com as doutrinas, a respeito de Deus, a respeito do pecado, a respeito da salvação, podem ter essas afirmações como verdadeiras. Mas, no entanto, podem não ser salvos. E Tiago fala isto. Crês que Deus é um só, fazes bem. Porque os demónios também creem e estremecem. Então os demónios creem. Os demónios creem em todas estas verdades que nós temos nas Escrituras. Eles sabem que tudo isso é verdade. Por isso pode não haver diferença nenhuma entre ti e estes demónios. Porque tu podes crer nessas afirmações de uma forma em que faz sentido, é lógico. Tudo isto apresenta-se encadeado de uma forma que faz sentido. Mas nem por isso quer dizer que sejas salvo. Porque a fé bíblica, como eu disse há pouco, é mais do que acreditar em meras afirmações. A fé bíblica é uma atitude, é uma ação de confiança que se lança. É uma ação de crer ao ponto de se entregar, de se render, de fazer de Deus Senhor, de não querer mais viver para si mesmo, de não querer mais viver segundo um estilo de vida que desagrada a Deus. A fé que crê é uma fé que diz, sim Senhor, a forma como tu dizes é como tem de ser. Eu não consigo. O teu padrão é alto, a tua santidade, a tua bondade, a tua perfeição está tão longe de mim, eu não consigo ser essa pessoa. Mas por isso eu vou a Cristo. Porque Cristo foi essa pessoa no meu lugar. Cristo viveu essa vida perfeita que eu não consigo viver. Cristo me levou à condenação que eu merecia levar. Então por isso eu lanço-me completamente, eu rendo-me aos pés de Cristo. E é aqui que essa afirmação de dizer que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador faz sentido. Ele é o Salvador porque eu creio que Ele me pode perdoar os pecados por meio do sacrifício que Ele fez. Ele é o meu Senhor porque eu me rendo totalmente a Ele. Não vivo mais para mim, mas vivo para Ele.
Então quem é Jesus para ti? É Ele o teu Senhor e Salvador? Ou é apenas uma figura de quem foste aprendendo ao longo da tua vida, seja em família, seja na igreja? É Ele apenas uma pessoa de quem tens cantado, de quem tens ouvido e até se calhar de quem tens ensinado? Quem é Jesus? Se Jesus para ti é Deus, se Jesus é aquele que te comprou por alto preço, se Jesus é aquele que tu amas acima de todas as coisas, então sabe que tu passaste a ver Jesus assim por causa do trabalho que Deus fez em ti. Foste agraciado, não foi por qualquer mérito teu. E isto deve despertar em nós um senso profundo de humildade, não de arrogância. Porque os cristãos não são uma cambada de seres superiores que se acham santos e olham para toda a gente à sua volta como pecadores. Não, os cristãos são aqueles que sabem que são os piores dos pecadores e que foram alcançados por uma graça que não merecem e que sabem que se não fosse Deus a derramar fé no seu coração, nunca teriam querido. Por isso o cristão deve ser a pessoa mais humilde do planeta, porque sabe que não merece essa graça, porque sabe que todos os dias peca e que sabe que nunca na vida poderia agradar a este Deus que é 3 vezes santo, que é bom e que é perfeito em amor e bondade. Não poderia de maneira nenhuma. Então é uma obra da graça. O cristão deve ser a pessoa mais humilde deste planeta. Não somos melhores que ninguém. Por isso não devemos olhar para os outros com superioridade. Agora, se para ti ele ainda não brilha, se Jesus para ti não brilha como sendo Deus, como sendo o eterno, como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, então pede a Ele que Ele se revele a ti, que Ele se mostre a ti, clama a Ele. Pede a Deus que abra o teu coração como abriu daquela mulher Lídia, como falámos. Continua a vir à igreja, lê a palavra, ouve a palavra, ora, busca a Deus, não fiques passivo. Agora, se esse incómodo já existe em ti, se já existe em ti essa necessidade de quereres saber sobre Cristo, de querer buscá-lo, então é porque o Espírito Santo já está a trabalhar em ti. Quem é Jesus para ti? Responde agora, não respondas a mim, não respondas à pessoa que está do teu lado. A pessoa que quer ouvir esta resposta é Jesus. Responde em oração, responde no teu pensamento, neste momento. E responde neste momento dizendo: Senhor, Tu para mim és mais do que um homem que existiu há 2000 anos e foi morto. Tu para mim és o Deus vivo, aquele que morreu no meu lugar, aquele que adquiriu para mim o perdão, aquele que me pode dar a alegria plena, que me pode dar uma paz que mais ninguém oferece, que me pode dar um relacionamento com Deus. Se para ti Jesus é isto, diz-lhe nesta manhã, em oração, em pensamento. Vais ter Deus como Pai, poderás te relacionar com Ele. Poderás encontrar propósito para a tua vida. Poderás crescer no teu amor por Deus e pelo próximo. E te juntarás assim a todos aqueles que também confessaram, tal como Pedro, Jesus como Senhor. E estes todos são a Igreja de Cristo. E é aqui que nós vamos para os 3 últimos versículos. Versículos 18 a 20. E digo-te ainda, diz Jesus, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. E aqui temos uma passagem polémica, que tem sido mal interpretada e que em cima dela se tem construído muitas heresias. Jesus aqui faz um jogo de palavras. No grego, Pedro é Petros, que significa pedra. E está relacionado depois com a palavra pedra, rocha, que Jesus vai usar, Petra. Então Jesus usa intencionalmente essas palavras. Então a quem ou a que é que Jesus se refere quando diz que vai edificar a sua igreja nesta pedra? Ao que é que Jesus se refere? 3 hipóteses. Refere-se ao próprio Pedro. Refere-se à confissão que Pedro faz acerca de Jesus, de que ele é o Cristo. C. Refere-se a Cristo e aos seus ensinos. Okay? E a primeira opção é a mais provável. Porque toda a fala de Pedro, tudo aquilo que Pedro está a falar, tudo aquilo que Jesus está a falar, está a ser dirigido a Pedro.
E nós temos aí um conector de discurso. E isto vai identificar a rocha ao próprio Pedro, se olharem para o texto. Agora, isto não significa que Pedro aqui está a ser instituído como Papa. Ok? Não significa isso. Isto não significa que Pedro vai ter maior autoridade em relação aos outros apóstolos. Nem que Pedro seria infalível. Ok? A doutrina da infalibilidade papal não pode ser construída em cima desta passagem. Nem pode ser em cima de Pedro. Porque Pedro mais tarde vai ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Pedro foi irrepreensível. Pedro falhou. A afirmação de Jesus também não significa que Pedro tinha um ofício especial com sucessores para esse mesmo ofício. Então os protestantes, de forma geral, creem que a rocha que Jesus se refere aqui diz respeito a Pedro no seu papel de confessar Cristo como Deus. Na primeira parte do livro de Atos, nós encontramos Pedro como sendo o porta-voz da igreja. Mas ainda assim, mesmo sendo o porta-voz da igreja, ele é enviado pela própria igreja para ir ter com os crentes de Samaria que haviam acabado de se converter lá. Ele devia prestar contas à igreja de Jerusalém. Então, embora Pedro tenha este papel central, embora Pedro seja o porta-voz, ele submete-se à autoridade dos restantes apóstolos. Ele não é um superior em cima dos outros. Aliás, Pedro, a partir do capítulo 16, desaparece de Atos. A figura principal é Paulo. Então, a confissão não pode separar-se de Pedro. Nem Pedro pode separar da confissão. Então podemos dizer que aquilo a que Cristo se refere é a Pedro e à confissão que ele faz de Cristo ser Deus, ser o Messias. As primeiras pessoas, então, a perceberem a identidade de Cristo em plenitude e a proclamá-lo, sendo por ele enviado, sendo por ele comissionados, foram os apóstolos. E os apóstolos tiveram um papel inigualável na história. Apóstolos como aqueles não há mais. Como diz Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, alguém vivo que se afirma como apóstolo não é apóstolo. Apóstolos foram só os 12. Ok? Um papel irreproduzível na história. A igreja, diz Paulo, é edificada, é construída sobre o fundamento dos apóstolos, lá em Efésios 2. Foi a partir da doutrina dos apóstolos que a igreja foi ensinada. Lá, Atos capítulo 2, versículo 42, diz: a igreja perseverava no ensino dos apóstolos. João tem uma visão, no livro do Apocalipse, da cidade de Deus, nos novos céus, na nova terra. E João diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome de quem? Dos 12 apóstolos. Então, os apóstolos têm este papel importante, especial e inigualável na história. No entanto, a igreja não é dos apóstolos. A igreja não é de Pedro. A igreja não é de qualquer homem. Jesus diz o quê? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo. A igreja não é de ninguém. A igreja é o conjunto de todos os crentes ao longo da história. A igreja é o conjunto de todos os crentes ao longo da história, de vários povos, várias culturas. É composta por todos aqueles que creram, fizeram esta mesma confissão que Pedro fez. A igreja não é clube social. A igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem porque têm gostos em comum e têm alvos nobres para alcançar. A igreja não é um lugar para se fazer um serviço social. A igreja não é um lugar de entretenimento onde vimos cá passar um bom tempo, cantamos umas músicas, recebemos umas palestras motivacionais e vamos para casa mais motivados para enfrentar o dia-a-dia. A igreja não é isso. A igreja pode produzir estas pequenas coisas, mas a igreja, acima de tudo, ela é o conjunto de todos os crentes que fizeram esta mesma confissão, que Jesus é Deus e que se renderam a Ele. E por isso, a missão principal da igreja não é fazer nenhuma dessas coisas anteriores. Não é política, não é ação social. A missão da igreja não é trazer sentido, conforto para as pessoas. A missão principal da igreja é fazer discípulos de todas as nações. E discípulos têm que fazer discípulos. Esta é a missão da igreja. Obviamente que discípulos que são transformados pelo Senhor irão viver na sociedade, irão ter influência política, irão fazer o bem, irão produzir bem-estar onde estiverem, mas, acima de tudo, a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, para que mais pessoas possam fazer esta mesma confissão,
possam ser salvas, possam adorar e glorificar a Deus. Então Jesus diz que a igreja é dele, não é de mais ninguém. Jesus diz também que quem edifica, quem constrói a igreja é quem? É Ele. É Ele. Cristo edifica a igreja. A igreja é o seu povo. E Ele, como Rei do povo, Ele vai nutrir, Ele vai cuidar, Ele vai liderar, Ele vai guardar, Ele vai fazer o seu povo e irá conduzi-lo em vitória. Em vitória. Diz Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a imagem aqui não é do inferno que tenta atacar a igreja, porque diz o texto que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas de uma cidade eram aqueles portões de entrada que ficavam nas muralhas para impedir que quem estivesse fora entrasse que não fosse desejado. Então, a ideia que Jesus está a dar aqui é que a igreja é o exército que marcha e que vai caminhando e que vai exatamente trabalhando na proclamação desta confissão de Cristo como Senhor. E Jesus está a dizer que enquanto a igreja vai avançando nesta confissão, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não permanecerão. E as portas do inferno, ou portas do Hades, no Antigo Testamento e na tradição judaica, referiam-se ao domínio do poder e da morte. Ou seja, o que Jesus está aqui a dizer é que a própria morte, que é a derradeira arma de Satanás, não é capaz de nem silenciar, nem travar a igreja. A morte não trava a igreja, por isso a igreja pode avançar com confiança, com ousadia, motivada, porque nem a morte irá travá-la. Que promessa que Jesus faz a Pedro. Mas não se fica por aí. Jesus diz também que dá as chaves do reino do céu a Pedro. E isto é complicado. Que Jesus dá as chaves do reino dos céus a Pedro. E que aquilo que ele ligasse na terra teria sido ligado nos céus. E o que ele desligasse na terra teria sido desligado nos céus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Pedro e todos os que vêm depois dele podem proclamar a absolvição do pecado das pessoas? É isso que o texto quer dizer? Que Pedro declara quem é perdoado? É isso? Então, as chaves numa casa eram usadas pelo mordomo. E as chaves representavam a autoridade que o mordomo tinha sobre a casa do seu senhor. O mordomo tinha a responsabilidade de cuidar dos assuntos da família. E Pedro e os apóstolos foram aqueles a quem Jesus confiou o trabalho e a administração da igreja no seu início. Eles teriam a autoridade de fazer aquilo que Jesus acabara de fazer com Pedro. O que é que Jesus acabou de fazer com Pedro? Atuou como um representante oficial de Deus na terra para confirmar a confissão de Pedro. Jesus disse, ok, por causa dessa afirmação de que eu sou o Cristo, tu és bem-aventurado. Então, os apóstolos e todos os discípulos depois dele seriam aqueles que teriam condições de dizer, ok, tu és um crente, tu és como um de nós, porque tu confessas Cristo como teu Senhor, tal como nós confessamos. Então, por meio da pregação da palavra, as pessoas são convidadas a entrar, são convidadas a fazer parte do reino dos céus, a se arrepender, a crerem em Cristo e na sua obra. Então, se confessarem Cristo como Senhor, a porta do reino é-lhes aberta. Se não confessarem Cristo como Senhor, não entram. A porta está fechada. Então, o requisito para se fazer parte do reino não é aquele que os religiosos tinham, que os fariseus tinham, por meio do seu desempenho, autojustiça, nem o facto de serem israelitas, descendentes de Abraão. Eles achavam que por serem descendentes de Abraão eram parte integrante do reino dos céus. Jesus está a dizer que não. Os apóstolos é que iriam, por meio da pregação, dizer, ok, confessas Cristo como rei, és parte do reino. É este o significado das chaves. A pessoa confessava. E como é que a pessoa confessava publicamente a sua rendição a Cristo? Como é que é a demonstração pública de que somos pertença de Cristo? O batismo. A pessoa ao batizar-se está a identificar-se com Cristo. Está a morrer para si mesmo ao descer sobre as águas e ressuscitar para uma vida nova de obediência a Cristo. Então a igreja, porque Jesus está a falar aqui da igreja, a igreja é chamada a reconhecer por meio do batismo aqueles que confessam Cristo como Senhor, como sendo cidadãos do reino dos céus. Agora, a igreja é chamada também a deixar de reconhecer como cidadãos dos céus aqueles que negam a confissão que um dia fizeram de Cristo como Senhor e Salvador e aqueles que, embora não o neguem com a sua boca, o negam por meio do seu comportamento.
e permanecem nesse comportamento de forma obstinada, mostrando que afinal a sua confissão é vazia. E a igreja faz isto como? Por meio da disciplina, por meio da excomunhão. Estas são as chaves. Aliás, em Mateus, há apenas 2 vezes que Jesus menciona e usa o termo igreja. O primeiro é na passagem de hoje e o outro está em Mateus 18, 15 a 20, que diz: se o teu irmão pecar contra ti... Os irmãos conhecem esta passagem, podem ouvir. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, diz à igreja, ou seja, ao conjunto dos irmãos. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como não crente. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Este versículo conhecidíssimo é usado neste contexto. No contexto da autoridade da igreja quando ela se reúne. Quando o corpo de crentes se reúne, tem autoridade. É por isso que o batismo é feito em comunidade, na igreja. E é por isso que é a igreja que vai dizer e deixar de reconhecer que aquela pessoa segue a confissão de Cristo. E por isso diz, olha, infelizmente não te podemos mais considerar como um cidadão do reino, porque a tua vida demonstra o contrário. Então, aí encontramos o aspecto do desligar. O facto de não se reconhecer alguém como cidadão do reino. E uma boa ilustração que já foi usada é da embaixada. A embaixada de um país não tem autoridade para fazer alguém cidadão ou não. Quem faz alguém cidadão ou não do país é o quê? É o governo desse país. Agora, a embaixada no estrangeiro tem autoridade para fazer o quê? Diante desse cidadão, reconhecê-lo como cidadão. Ou não reconhecê-lo como cidadão. E aí a pessoa pode pedir o passaporte e se a embaixada o reconhece como cidadão do país de origem, dá-lhe o passaporte. Se não reconhece, não lhe dá. Então a igreja é a embaixada de Deus aqui. A igreja, por meio dessa confissão, por meio de se afirmar Cristo como Senhor, vai dizer, ok, tu és um de nós. Ou então vai dizer, olha, por meio da tua vida ou por aquilo que tu confessas, tu não és um de nós. Não é a igreja que faz alguém cidadão dos céus. Não é a igreja que diz, tu és crente, tu não és crente. Há muita gente que gostaria de ter esse poder, mas não é a igreja que tem esse poder. A igreja apenas reconhece, por meio da confissão de fé da pessoa, alguém como cidadão do reino dos céus. A pessoa é batizada, a pessoa ceia. E quando a pessoa é chamada a deixar de cear, é porque a igreja deixa de reconhecê-la como sendo parte desta comunhão. Por isso é que se diz também a mesa da comunhão. Okay? Depois de Jesus dizer estas palavras a Pedro, ele pede que os discípulos não comentem com ninguém isto de forma aberta, que Jesus era o Cristo. Isto porque as pessoas tinham um conceito, como nós temos vindo a ver, errado do Messias, com expectativas erradas. Então, para terminarmos, esta passagem mostra-nos de uma forma clara, de uma forma muito evidente, a importância da igreja. Em primeiro lugar, da Igreja Universal. A Igreja Universal, diz-se universal, porque é a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, constituída por todos aqueles que creram ao longo do tempo. Okay? Mas essa igreja que é universal, ela é palpável, ela reúne-se em determinado lugar, em determinado tempo na história. Então a igreja universal é composta por igrejas locais que estão espalhadas em toda a face da terra. A igreja é do Senhor, a igreja não é de uma pessoa, a igreja não é de uma instituição, a igreja não é de uma denominação. A igreja é de Cristo. E pertence à verdadeira igreja. Não quem pertence à ação bíblica, não quem pertence à igreja presbiteriana, mas quem pertence ao Senhor Jesus. Quem o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, neste sentido, pode haver quem o confesse nas mais variadas denominações, sejam elas ação bíblica, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, irmãos, seja o que for. Não interessa. Mas se confessam Jesus como Rei, aí são parte da igreja. Toda a arrogância denominacional deve ser inexistente, porque a igreja verdadeira é só uma. É só uma. Podem existir diferentes formas de ver vários aspectos, diferentes formas de interpretar as Escrituras neste ou naquele ponto.
mas é de Cristo aquele que o confessa. Neste sentido, ao mesmo tempo, não é por tu vires à igreja, não é porque tu vais a esta ou outra igreja, não é por seres parte de uma igreja saudável ou por seres filhos de pais que vão a uma igreja que significa que tu és parte do reino. Não, só és parte do reino, só és igreja se Cristo é o teu Senhor. E sendo Cristo o Senhor, o cabeça, o chefe supremo da igreja, é Ele que vai construir a sua igreja ao longo da história. Nós podemos ter muito orgulho e ser muito reconhecidos pelo trabalho da nossa igreja local, das nossas denominações, da nossa confissão de fé. Podemos ter muito orgulho na Reforma Protestante, porque nós somos protestantes. Podemos ter orgulho no trabalho dos pais da igreja, que foi a quem os reformadores recorreram. Mas tudo isto que eu mencionei, todas estas pessoas, estas instituições, estes documentos históricos, que têm um papel inigualável na história, têm. Mas tudo isso foram apenas instrumentos de Deus para construir a sua igreja. Quem constrói a igreja é Cristo. Por isso, se temos dons que temos usado para servir a igreja, se temos visto frutos do nosso trabalho, do nosso serviço, é por privilégio. E nada mais é do que a responsabilidade que Cristo nos deu. Porque Ele é que está a construir a sua igreja. Porque se a igreja fosse depender de nós, individualmente ou até coletivamente, morreria menos de nada. Nós precisamos do Espírito de Deus, nós precisamos da palavra da vida. É a palavra da vida que convence pecadores. É a palavra da vida que agrega os convertidos, que nos ensina a viver de forma a agradá-los. Se não for Deus a agir, ninguém se converte, como nós vimos. É uma graça de Deus. Por isso é Deus quem edifica a sua igreja. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Se queremos que a nossa igreja cresça, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir e proclamar. Ir e proclamar. Mas temos que fazer outra coisa. Que se não a fizermos, nada vai acontecer. Pedir a capacitação do Espírito de Deus. Por isso é que o Espírito Santo foi derramado no início da igreja em Atos, para que a igreja pudesse proclamar com ousadia que Jesus é Deus, para que pudesse proclamar com ousadia o Evangelho. Então clamemos por poder do alto. Busquemos a capacitação de Deus para fazermos esta obra, senão não vamos a lado nenhum. Peçamos a Deus a sua força, a sua ousadia, a sua coragem. E podemos ir com coragem. Podemos fazer este trabalho com coragem. Podemos falar ao nosso chefe, ao nosso colega de trabalho, ao nosso familiar. Podemos ir para um país longe. Podemos falar de Cristo com coragem. Porquê? Porque a morte não vai travar a igreja. A morte não vai travar a igreja. Nunca travou. Na verdade, quando a morte se instalou sobre os cristãos, sobre os mártires, são exatamente nesses momentos que a igreja mais cresce. O sangue dos mártires clama, o sangue dos mártires testemunha, e é nesses momentos que a igreja mais cresce. Então vamos com confiança, nada travará esta instituição que é inigualável e que não existe outra como esta na história. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que Ele está a reunir, pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, vindos de todos os lugares, que um dia Ele chamará a si para todo o sempre o adorarem. Então a igreja triunfará. É uma dádiva, é uma bênção imerecida fazermos parte da igreja de Cristo. Agora, se afirmamos que fazemos parte da igreja de Cristo, também devemos fazer parte da igreja local. Porque os crentes reúnem-se num sítio, num determinado local, numa determinada hora, num determinado tempo. Embora eu seja parte da igreja universal, porque eu sou crente, eu não congrego com os meus irmãos da China, nem com os meus irmãos dos Estados Unidos ou do Brasil. Eu moro em Faro. Então eu devo me juntar aos crentes, aos que professam Cristo em Faro. Todos precisamos de igreja local. Então, por isso eu pergunto, se tu tens vindo à igreja, se tens ido a uma igreja, seja esta ou seja outra, associa-te àquela igreja. Assume o compromisso junto desta igreja. Se ainda não és batizado, assume esse compromisso que tu dizes que já tens com Cristo, assume esse compromisso publicamente. Torna-te membro da igreja, assume esse compromisso para abençoares a igreja e para a igreja te abençoar a ti. E nós vamos ter batismos em breve. Então, se queres ser batizado, vem falar comigo no final do culto.
Então associemos à igreja, à vida da igreja. E associar a vida da igreja mais do que assinar um papel. Assinar o papel é uma forma formal de dizer que eu quero fazer parte desta comunidade, porque na nossa sociedade as coisas sérias fazem-se assim, assinam-se papéis. Mas poderia ser um aperto de mãos, podia ser dizer publicamente, eu quero fazer parte deste povo, desta igreja, aqui, reunida. Agora, que cada um possa assumir esse compromisso, para que possamos nos edificar uns aos outros, orar uns com os outros, partilhar vida cristã uns com os outros. E é quando isto acontece que seremos uma igreja local forte e contribuiremos para a força da Igreja Universal de Cristo, que se expande. Então que nós, a Ação Bíblica em particular, sejamos uma igreja em que cada um de nós reconhece a verdadeira identidade de Jesus, confessando-o como Senhor, como Salvador. Sejamos gratos porque isso nos foi oferecido e que assim a humildade possamos corajosamente submeter à sua liderança e trabalhar na expansão da sua igreja. Ok? Vamos orar. Senhor Deus, damos-te graças porque Tu um dia tocaste no nosso coração, abriste o nosso coração para Ti. Nós que estávamos mortos em ofensas e pecados, confessamos-te neste momento como Senhor, porque Tu nos deste essa fé. E Senhor, eu te peço no nome de Jesus que neste momento, daqueles que estão aqui nesta manhã, que não têm esta fé que se lança, que confia, que se entrega, Tu trabalhes, Senhor, nesses corações. Que o Teu Espírito Santo os convença e que possam confessar-te como Senhor. Possam encontrar perdão dos seus pecados, possam encontrar a salvação, Senhor. Peço também, Senhor, que Tu nos fortaleças como Teu povo, como Tua igreja. Que nunca deixemos de confessar aquilo que de facto importa. Que nunca deixemos de pregar o fiel Evangelho, Senhor. Que nunca deixemos de proclamar aos outros aquilo que Tu fizeste na cruz. Possamos avançar com coragem, motivados, sabendo e tendo a garantia de que nada travará a Tua igreja. Podem nos matar, mas a Tua igreja é mais do que nós aqui nesta cidade. E a Tua igreja nunca será travada. A Tua igreja crescerá, Senhor. Então, Senhor, que à luz disto possamos obedecer ao Teu chamado de sermos igreja, de sermos fazedores de discípulos, de nos discipularmos uns aos outros para crescermos e de chamarmos os outros que estão lá fora, que não Te conhecem, a serem discípulos também. Senhor, faz de nós uma igreja assim, que a igreja de Faro seja conhecida por ser uma igreja assim, Senhor. Não por arrogância, não porque queremos ser melhor que os outros, mas porque sabemos que é assim que seremos uma igreja que Te agrada, Deus. Então concede-nos essa graça, no nome de Jesus. Amém.